Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino. Fiquem aí, voltamos logo. Estamos aqui hoje com a presença da irmã Pétala e com a missionária Nájila. Elas são da comunidade missionária Fraternidade o Caminho, que é aqui da nossa cidade. Então eu chamei as duas aqui porque muita gente não conhece. E eu acho importante que seja reconhecido pela comunidade o trabalho delas. Um prazer ter vocês duas aqui. Prazer é nosso. Irmã, eu gostaria de saber, a irmã é daqui da nossa cidade ou veio de outro local? Não, eu sou natural de Fortaleza, do Ceará. E eu vim para Cubatão faz 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Mas anteriormente eu estava na missão de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, como nós somos missionárias, então a gente é mandado em várias missões, né, de acordo com a nossa carta de obediência. Então, nós recebemos uma carta de obediência para 3 anos aproximadamente. No entanto, decorrente às necessidades de cada missão, nós somos enviadas para onde Deus quer. Então, vim para Cubatão faz 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Quando a irmã veio para cá, a fraternidade, a comunidade já estava aqui há algum tempo? Sim, nós já estávamos aqui há 5 anos, aqui em Cubatão. Na cidade em si, mas na Baixada já fazia mais, acho que quase 13 anos que nós estávamos por aqui. Sim, na Baixada então, Santista. Isso, inclusive, essa curiosidade, eu queria que a irmã falasse. Quando se deu início à fraternidade, à comunidade, e ela existe em outras cidades, em outros estados, até em outros países, ou é só uma coisa regional? Sim, nós fomos fundadas em 2001, no dia 23 de outubro. Então, está chegando já nosso aniversário da nossa obra. E a nossa primeira casa, a Casa Mãe, foi em São Paulo, ali onde a gente conhece como a Fraternita Santa Teresa de Calcutá. Né? Então, a gente sempre se confunde ainda porque recentemente ela foi canonizada. E ali na Vila Natal, não sei se alguém conhece, mas se quiserem um dia nos visitar a nossa Casa Mãe, serão bem-vindos. Então, ali onde deu todo o início, né, da fraternidade, mas foi se expandindo. Então, atualmente nós estamos em 17 países, né, e dando suporte aí aos pobres nos seus múltiplos rostos. Né? E hoje lá na comunidade, quantas irmãs residem e estão na comunidade, aqui na nossa cidade? Nós somos em 7 irmãs, 5 missionárias, 9 acolhidas e 3 crianças. A gente para dar e vender, né? Outra curiosidade, as irmãs, elas são sempre de outras cidades, nunca são da região? Geralmente são sempre de outras cidades, né? Então, de outros estados. No entanto, nós temos lá em casa duas irmãs e uma missionária que são do mesmo estado, né? Que são do estado de São Paulo. Né? Mas, geralmente, nós sempre somos enviadas para missões mais distantes, decorrente aquilo que são as necessidades do carisma. De cada uma. Tá. E outra coisa, irmã, a irmã sabe nos dizer se, por exemplo, num outro país, as necessidades das pessoas acolhidas, que são as pessoas que precisam de ajuda da comunidade, são as mesmas que encontradas aqui no nosso país? Por exemplo, pessoas em vulnerabilidade, idosos, mães grávidas que não têm nenhuma ajuda, drogados, são as mesmas problemáticas ou não? Então, como eu falava, o nosso carisma ele foi fundado para os pobres nos múltiplos rostos, ou seja, os pobres em suas diversas ramificações, necessidades. Então, nós trabalhamos com os pobres de rua, com as famílias carentes, com os pobres em situações de dependência química, com os que estão na prostituição, né? Então, com os doentes, com as crianças, então, em meio ao todo. Decorrente a isso, em cada missão a gente vai nas necessidades. Então, tem países que nós trabalhamos ali com mais voltado para as crianças, outros países que nós trabalhamos mais voltado para os idosos, né? E assim vai por diante. Na nossa casa, de modo particular, nós trabalhamos com as dependentes químicas. Então, nós damos todo esse suporte de tratamento, né? Sem medicações, mas um suporte ali tanto espiritual, mas também de formações físicas, da dependência química, humanas, para elas saberem como se lidar. Então, nós damos todo esse suporte na dependência química para elas, mas também para os familiares. Porque o que nós vimos, muitas vezes, quando as acolhidas, que nós chamamos de filhas, nosso carisma especial, elas voltavam para casa, os familiares não sabiam lidar.
com meio a tudo, né, aquela turbulência. E que muitas vezes não dava um voto de confiança que era natural. Então, nós damos também as formações para os familiares. Então, nós acompanhamos durante os 9 meses as filhas que estão conosco, as acolhidas, mas também os familiares, para dar esse suporte. E essas mulheres acolhidas que estão na comunidade, algumas têm residência para onde ir e outras acredito que não. Sim. E todas podem ficar lá durante esse período? Sim, durante os 9 meses elas ficam conosco. Aquelas que têm familiares e têm para onde ir, os familiares, a gente faz uma missa de término, né? Então, tem um término do tratamento delas e tudo nosso, além das formações humanas, a gente sempre volta para o espiritual. Então, a gente trabalha sempre com tripé, que é trabalho, disciplina e oração. E, sobretudo, a oração. Então, no final dos 9 meses, elas têm uma missa, e é onde vai ter o término delas, o certificado, e os familiares vêm buscá-la. Aquelas que não têm família, ou que vieram em situações de rua, né, que a gente não conhece também os familiares, elas são convidadas também a estar conosco. Então, tanto na nossa casa como nós acolhemos uma senhora que ela terminou o tratamento e não tinha para onde ir. Então, ela mora conosco lá em casa. Mas também a gente manda trazer mais missões, porque não só a casa terapêutica mora com filhas, mas outras missões nossas também acolhem a outras mulheres também que já terminaram o tratamento. Né, e vão ajudar outras pessoas. E que ajudam outras pessoas, tanto dando o testemunho, né, de dizer, porque é diferente eu como religiosa chegar em uma filha e falar, olha, você é capaz de vencer, chega muito mais forte alguém que estava naquela situação. Que passou pelo problema. Alguém que estava naquela situação e falar, olha, é possível vencer as drogas, é possível viver uma vida realmente em Deus. Então sai um testemunho diferente. Sendo assim, elas são convidadas também a dar esse testemunho e caminhar conosco, né? Algumas também se tornam leigas no nosso carisma, como a Nájila é leiga, então elas fazem todo o trabalho, né? Todo aquele trabalho da vida laical, todas as formações para nos auxiliar. Né? Então, elas até acho que por se sentirem agradecidas, acabam ficando para passar esse testemunho e essa ajuda para outras pessoas, outras mulheres. Sim. E lá são só mulheres? Sim, na nossa casa nós cuidamos somente de mulheres. Existem outras comunidades que aceitam? Não, aí, por exemplo, na nossa casa, que é uma casa feminina. Sim. Só que na nossa comunidade a gente tem o ramo masculino e o feminino. Então, no ramo feminino, nós acolhemos as mulheres, no ramo masculino, que são dos freios, eles acolhem os homens. Tá. Então, fazem um trabalho com os homens. E esse trabalho voltado para os homens, aqui na Baixada existe uma casa? Aqui na Baixada não, infelizmente. Nós temos em São Paulo, né? Então, na parte de cima, a gente tem uma casa lá que é onde cuidam deles. Mas, geralmente, quando é pela Baixada, a gente sempre tem contato com as demais chacras que não são do nosso carisma, mas que nos ajudam bastante. Então, a gente vai se comunicando, né? As comunidades que trabalham também com dependentes químicos, a gente vai se comunicando. Olha, aqui já está cheio, tem como acolher aí? Ou então, eles mandam para nós e a gente vai tendo esse diálogo. Sempre tentando acolher as pessoas da melhor forma, Isso dar um mesmo. jeitinho. Importante, bem importante mesmo. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta agora para conversar com a Nájila. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para mais um bloco do painel feminino. Hoje eu vou dar sequência na nossa conversa e vou conversar com a missionária Nájila, que ajuda a comunidade missionária Fraternidade o Caminho, que é aqui da nossa cidade. Nájila, conta um pouquinho, como é que você chegou à comunidade? Você é daqui de Cubatão? Eu sou natural da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Isso. Eu conheci a comunidade há 15 anos atrás, né, o trabalho da comunidade, as religiosas, mas algo me chamou muito a atenção, assim, né? Logo que eu vi, eu falei, essa comunidade é diferente. Mas você conheceu a comunidade aqui ou na sua cidade? Na minha cidade, em um retiro de carnaval. As religiosas tinham ido para ajudar, né, no retiro, a pregar, e aí quando eu olhei para elas, eu falei, tem alguma coisa de diferente nessa comunidade. Foi quando eu
me aproximei e conheci o trabalho, né? Na cidade de BH, nós temos o trabalho da pastoral de rua, diretamente com os pobres de rua, né? Então, corte de cabelo, café, almoço. Então, eu comecei a me aproximar e sabia que, assim, ali era o meu lugar, mas eu ainda não tinha me encontrado em que vocação, né? E com o andar da carruagem, né, que a gente vai conhecendo mais, vai se apaixonando mais, vai conhecendo o zelo da comunidade com aquilo que é sagrado, você vai se descobrindo. Então eu sabia que a minha vocação ali dentro era ser esta jovem, mas de forma interna, né? É como se o mundo já não me coubesse, sabe? Então eu vim para a comunidade para ser, né, aquilo que diz o nosso carisma sobre a vida laical missionária, sal da terra e luz do mundo. Né? Conta pra gente, Nájila, qual é o papel de uma missionária? O que faz uma missionária? Então, nós na comunidade, como eu disse, né, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. O que o sal faz? Ele extrai o melhor do alimento, não é verdade? E nós somos chamadas, né, de forma cotidiana, né, a trazer isso, a extrair aquilo que é o melhor. De uma forma natural. Isso. E hoje, por exemplo, na chácara terapêutica, onde se encontram todas as missionárias, nós somos convidados a fazer isso com as nossas filhas prediletas, que são as mulheres, né, que nós acolhemos para o tratamento. Então, nós participamos, né, damos formações, nós estamos com ela no dia a dia mesmo, né, de conversas, de acolhimento. Isso. Então, o nosso trabalho hoje, diretamente com as filhas prediletas. E hoje, esse trabalho que você mantém lá é 100% diário? Como funciona? Isso. Nós moramos lá, né? Então, toda a nossa rotina é voltada para o nosso trabalho com as filhas, né? Então, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Então, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente tem que pensar assim, eu preciso fazer isso, mas eu tenho que estar com a filha, eu preciso estar com as crianças. Você põe o outro Isso. em primeiro lugar sempre, Isso. aquém das suas necessidades. Isso. Mas assim, acaba que isso nos completa, né? Então, assim, não é um fardo, não falta, né? Isso, exatamente. Não é um fardo, não é algo que falte para nós. Pelo contrário, algo que completa. Que te completa, te exatamente. preenche. Ai, que bacana. Quantos anos você tem, Nájila? Eu tenho 30 anos e há 6 anos estou na comunidade. E você veio da tua cidade direto para cá? Ou Não, passou por outras casas? Da minha cidade eu fui para Teixeira de Freitas. Bahia. Isso. Depois eu fui para São Paulo, capital, e agora estou aqui há 8 meses em Cubatão. E você costuma ir para sua cidade ou não? Você tem ficado só aqui mesmo? Assim, eu vou de férias, por exemplo, agora, né? Semana que vem eu estou indo de férias. Mas, por exemplo, se eu já fui pregar em retiros, né? Se precisarem de mim, não tem problema. Mas a minha missão hoje é Cubatão. Então... E, Nájila, aqui na nossa cidade, como é que funciona? As pessoas necessitadas vão até vocês ou vocês vão até essas pessoas? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente, assim, as pessoas nos procuram, né? Por exemplo, a gente atende famílias, né? Na nossa casa. Nós atendemos as filhas que também procuram tratamento na nossa casa, mas de acordo com aquilo que é o nosso trabalho, a gente também vai, né? Visitar as famílias. Fazer um trabalho de campo. Isso. Mas hoje o nosso trabalho é mais interno, né? Assim, o nosso trabalho é mais voltado para as nossas filhas prediletas, aquelas que vivem conosco. E qual é a capacidade de acolhidas na casa hoje? Vocês estão no limite ou se ainda aparecer alguém com necessidade, vocês conseguem acolher? Sim, a gente consegue acolher. Hoje nós temos as 8 filhas. 8, porque assim, é tanta gente. Mas hoje a gente tem as 8 filhas, mas a gente consegue, e se, por exemplo, chegar a um limite, né, a gente vai atrás das outras casas. Foi o que a irmã Pétala falou. Exatamente. Para não deixar de receber e ajudar todas as pessoas. E dentro da nossa comunidade também nós temos outras chácaras terapêuticas. Então, se por acaso não couber na nossa casa, a gente vai atrás
de outra chácara para acolher as nossas filhas. E não existe um limite, né, de idade, porque as pessoas precisam de ajuda desde Sim. uma adolescente a, como a irmã Isso. falou, uma idosa. Sim. Todo mundo é acolhido, todas são acolhidas da mesma forma. Sim, recebem o mesmo tratamento, né, de acordo com a necessidade. Então, não tem isso, porque é muito nova. O vício, ele Não escolhe isso. ele tem essa emergência, né, então a gente acolhe imediatamente. E hoje, como que é voltado os custos? Porque eu imagino que com tanta gente seja difícil, é como uma casa normal, né? Uma casa com muita gente demanda de mais custos, de mais gastos. Como é que a comunidade se mantém financeiramente? Sim. A gente precisa ser bem criativo, né? Assim, de acordo com as nossas necessidades. É claro que existem pessoas que nos ajudam muito, assim, né? A comunidade. Pessoas da paróquia, Sim. né? Pessoas que nos conhecem, que conhecem o nosso trabalho. Mas nós fazemos pães em casa, né? Para vender. Então aí a gente faz os pães em casa. Não temos uma padaria, assim, mas nós né, temos toda uma produção de pães para que a gente possa vender nas paróquias, e graças a Deus é algo que tem dado muito certo, né? As pessoas têm nos ajudado muito. E nós temos um bazar também, né? Nós recebemos doações de roupas, brinquedos, acessórios, e nós fazemos esse bazar para custear, né? Tudo aquilo que são as necessidades, não só nossas, mas principalmente das nossas filhas, né? E, por exemplo, hoje existem crianças lá, mães com crianças? Sim, nós temos 3 crianças. Uma de 2 anos, quase 3, uma de 1 ano e uma de 3 meses. São todas bebezinhos, né? Sim. Mas já chegou o caso de ter uma criança em idade escolar? Nós temos uma criança que está na creche, né? Que é esse de quase 3 anos. Ele já E aí está na vocês creche. é que vão atrás dessa creche, dessa escola, Sim. de manter essa criança também com uma vida como se fosse uma casa normal. Sim. Vocês que correm atrás Sim. disso tudo. Porque na verdade, assim, em tudo, não só para as crianças, mas para as mães das crianças, né? E para todas que nós acolhemos, nós prezamos muito os valores. Então, por exemplo, a criança tá na escola, né? E tudo assim que envolve a criação da criança. Levar ao precisa, médico, exatamente, levar para um passeio. Isso. Então, tudo isso são todos os valores que a gente precisa ajudá-las, né, a também dar para os filhos, né? Porque às vezes o vício rouba isso também, né? Então, a gente precisa sempre ter esses valores para passar para elas, para que elas possam passar também para os filhos, né? Interessante. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o terceiro bloco do programa. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Painel Feminino. Vamos dar continuidade no assunto aqui. Irmã Pétala, eu gostaria de saber, aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, a população é envolvida com a causa da comunidade, de vocês? Como é que funciona isso? A senhora fala no caso do público ao nosso Do redor. público, se vocês têm pessoas que ajudam, que doam o seu tempo, não só dinheiro, porque nem tudo é dinheiro. Às vezes o tempo de uma pessoa é muito mais valioso em determinadas situações do que o próprio dinheiro, né? Sim, nós temos voluntários, né? Além de benfeitores, são pessoas que nos ajudam com quantia, que podem. Nós também temos voluntários, né? E somos abertos também a mais voluntários que possam estar nos ajudando. Então, nós temos voluntários que nos ajudam com a questão da psicologia, que é o auxílio na terapia para com as acolhidas. Né? Também temos artesanato, então tem uma senhora que sempre nos ajuda com os artesanatos para ajudar as filhas a ter
algo para fazer quando elas terminarem o tratamento. Então, por exemplo, não adianta só dar um suporte para elas aqui, tirarem elas da rua e quando elas voltarem, para onde elas vão, o que é que elas vão fazer. Então, nós procuramos dar esse processo de ressocialização, o que elas vão fazer. Então, nós trabalhamos assim, procurando também voluntários, pessoas que possam nos ajudar, ensinar algum curso rápido, ensinar algum artesanato, estar ali, fazer alguma atividade com elas, né? Também trabalhar conosco, ajudar-nos nos bazares e assim por diante. E então aqui isso acontece, existem pessoas que nos ajudam, as irmãs, a continuar o trabalho. Sim. Graças a Deus temos bastante voluntários, desde a parte espiritual até as formações, né? Mas também somos abertos a quem quiser também estar nos ajudando, contribuindo com o nosso carisma, né? Tendo essa mão de obra mesmo. Irmã, dessas acolhidas, você sabe me dizer qual o percentual delas que conseguem, com a graça, né, voltar às suas atividades que tinham antes de serem acometidas pelo vício, de voltar a trabalhar, estudar, manter a sua família? Vocês têm contato mais próximo com essas mulheres? Sim, após elas terminarem o tratamento, nós temos aí a continuidade, né, da prevenção da recaída. Que é bem importante. Isso, bem importante. Além de trabalhar com os familiares, nós também temos o trabalho com as salas, então elas têm muito ali de elas partilharem como estão sendo a rotina, mas também temos a questão de acompanhá-las mesmo. Então elas sempre têm contato conosco, nós temos atividade na nossa casa e chamamos elas, retiros espirituais que a gente também chama, aquelas que já terminaram também para participar juntamente com as outras, tanto para elas darem um testemunho, né, que é possível terminar e viver a sobriedade, mas também para que elas possam se reabastecer, né, beber novamente da fonte, se reabastecer para terem forças. Elas não esqueçam disso. Exatamente. Né? E aquelas também que, por exemplo, sempre nos chamam, a irmã precisa de uma ajuda, a missionária precisa de uma ajuda, elas ligam e a gente vai aconselhando, né, vai ajudando à medida que nós podemos, tanto de maneira física, como nós já ajudamos, né, financeiramente algumas filhas nossas, mas principalmente na base de formações humanas e espirituais. Né? E lá, irmãs, eu sei que primeiramente eu ia receber a irmã Débora aqui. Sim. E ela me disse que ela tinha uns horários um pouco mais complicados, porque ela faz faculdade. Isso. As irmãs, tem mais irmãs lá que estão cursando faculdade? Sim, temos a irmã Débora, que está cursando psicologia, está no último ano, e temos a irmã Filoteia também, que resta ainda mais 2 anos para ela terminar de enfermagem. Então, o nosso carisma ele é aberto, né, tanto das irmãs manifestarem os desejos que elas têm para cursar em algum curso. Tanto para se elas desejarem, mas também, sobretudo, para contribuir com o carisma. Então, hoje é essencial nós termos irmãos e irmãs que se formem em psicologia, em enfermagem, demais cursos da área da saúde, mas também demais cursos da área humana, né, para nos auxiliar. Então, nós trabalhamos assim, as irmãs, elas manifestam, eu quero fazer tal faculdade. Aí o carisma vai olhar na necessidade da missão e vai consentir, sim ou não, você pode fazer um outro, e a irmã vai ver de acordo com isso, né? Mas, por exemplo, na nossa casa, a irmã Filoteia, por exemplo, vai querer psicologia, né? E o padre, nosso fundador, o padre Gilson, ele foi falar assim, irmã, eu queria muito que você fizesse enfermagem, porque tá precisando, faz. Ela, de princípio, aceitou, meio pra lá, mas hoje já é um curso que ela gosta muito e que contribui bastante para a nossa casa, né? Foi de comum acordo, ela acabou Sim. sendo direcionada para isso. E, irmãs, eu sei que lá também na casa, né, vocês promovem encontros de casais, que eu acho de extrema importância na vida de uma família. Eu gostaria que a irmã falasse como é que funciona, se as pessoas elas podem manifestar o seu desejo direto com vocês, se elas têm que falar na paróquias onde elas vão, na igreja onde elas frequentam, como é que funciona? Então, elas podem vir diretamente a nós. Então, bater lá na porta, irmãs, oi, manifestar o seu desejo. Manifestar o desejo, mas também mandar uma mensagem, enfim. Mas vir até nós para manifestar esse desejo mesmo de querer caminhar conosco, de querer ter um acompanhamento, um aconselhamento na vida matrimonial. Então, nós temos hoje nosso resgate também para a juventude. Então, é um retiro que nós voltamos para todos os jovens, mas também temos o resgate também conjugal. Então, é um resgate que é voltado somente para os casais, para a vida matrimonial. Então, é esse trabalho que nós fazemos de ter a família ali como base. Né? Sabemos que hoje a família é essa base que tem sido muitas vezes atentada,
Então, hoje é muito raro a gente ver casais que têm anos de casados, né? Hoje é mais... Cada vez é mais difícil. E é de onde, na base da família, onde saem as vocações, onde saem aqueles que querem dar um sim a Deus, onde saem os religiosos, os sacerdotes, onde saem também aqueles voluntários, né? Então, onde saem, de fato, as virtudes, né? Os pilares. Então, nós trabalhamos aí com as famílias, dando esses aconselhamentos, retiros, os encontros. E agora a gente vai ter também, em setembro, dia 17, estamos para firmar, nosso encontro gratuito, né, para todos os casais que queiram, né, ter esse acompanhamento, mas também de ter um dia realmente voltado para Deus, de ter esses aconselhamentos. Então, você, casal que quiser estar participando, entre em contato conosco. E esses encontros de casais são de um dia? Isso, um dia todo. Esse será um dia todo. Mas existe alguns que são no final de semana? Por exemplo, existem alguns que são no final de semana. O nosso resgate conjugal, por exemplo, é um final de semana. É sábado e domingo, se eu não me engano. Então, passa ali no sábado e domingo juntos. A gente fala assim, às vezes o trabalho é meio difícil, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, porque hoje a gente vê muitos casais que reconstituíram as suas familiares, suas famílias. Depois disso. Eu acho de extrema importância mesmo. E eu queria que vocês deixassem o contato da comunidade para que as pessoas possam visitar, caso possam ajudar, possam contribuir de alguma forma com vocês. Eu vou deixar aqui o nosso Instagram, né? Que para quem não conhece ainda o nosso trabalho e quer acompanhar, ver, né, tudo aquilo que são as nossas atividades, é @ocaminhocubatão. Lá você pode nos mandar uma mensagem, né, que a gente vai entrar diretamente em contato com você. Se você quiser participar de alguma atividade, se você quiser conhecer a nossa casa, né, muitas pessoas vão até a nossa casa para conhecer e nós estamos abertos para conhecer você também. Então, @ocaminhocubatão. Então, façam uma visita, entrem na rede social, prestigiem o trabalho de vocês, porque vocês precisam e o trabalho de vocês é exemplar e de muito valia. Eu quero agradecer a presença da irmã e seu, Nájila, e pedir a Deus que vocês tenham muito sucesso em todo o trabalho de vocês. Amém. Ficamos aqui com mais um programa do Painel Feminino. Semana que vem estaremos de volta. Pronto.